Imagine acordar um dia e descobrir que o país que você via como líder, como referência e como garantidor da sua própria sobrevivência, simplesmente deixou de existir. Foi isso que aconteceu com diversas nações comunistas ao redor do mundo, quando em 1991 a União Soviética colapsou. Para o Ocidente, foi uma vitória. Mas, e para o bloco socialista? Como reagiram Cuba, China, Vietnã, Coreia do Norte e tantos outros ao fim do gigante soviético? Neste vídeo, vamos mergulhar nas reações, consequências e estratégias desses países diante do colapso da União Soviética. Não apenas do ponto de vista ideológico, mas também político, econômico e até emocional. Porque para muitos, a queda da União Soviética foi o fim de uma era e o início de um pesadelo. Para Cuba, a notícia foi devastadora. O regime de Fidel Castro havia se alinhado de forma intensa com Moscou desde os anos 60. Com o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, Havana dependia quase totalmente da União Soviética para importar alimentos, combustíveis, insumos médicos e vender seus produtos, especialmente o açúcar. Castro, ao saber do fim da União Soviética, não escondeu a frustração. Para ele, o colapso era fruto de erros de liderança. Gorbachev teria sido imprudente, reformando tudo de forma acelerada, sem considerar as consequências. Cuba não criticava apenas por ideologia. A questão era prática. Sem a União Soviética, a ilha entrou numa crise tão profunda que ficou conhecida como período especial. O comércio com os antigos países soviéticos despencou mais de 90% em apenas 3 anos. Sem alternativas, Cuba tentou diversificar seus parceiros comerciais, inclusive com países capitalistas, mas o isolamento e a escassez levaram a população ao limite. Para muitos cubanos, foi o momento mais duro desde a Revolução de 59. Se Cuba chorou, a China observou atentamente, e com uma dose de frieza. Pequim já tinha uma relação difícil com Moscou desde os anos 60, marcada por disputas ideológicas e até conflitos de fronteira. Mas mesmo assim, o fim da União Soviética foi um alerta vermelho para o Partido Comunista Chinês. Jiang Zemin, então secretário-geral do partido, chegou a uma conclusão oposta de Fidel Castro. Para ele, a União Soviética caiu porque não foi longe o suficiente nas reformas e porque deu poder demais a quem não acreditava no sistema. O erro teria sido confiar demais no liberalismo político antes de estabilizar a economia. A China seguiu por outro caminho. Manteve o controle absoluto do partido sobre o Estado, mas acelerou as reformas econômicas. A lição foi clara: jamais permitir que o pluralismo político corroesse o poder comunista. O partido deveria ser o centro de tudo, mesmo em meio à abertura econômica. Além disso, a liderança chinesa passou a desconfiar ainda mais o Ocidente. Acreditavam que, após a queda da União Soviética, os Estados Unidos e seus aliados tentariam enfraquecer a China por dentro, usando Taiwan, Hong Kong e movimentos pró-democracia como instrumentos, e não demorou para Pequim reprimir qualquer sinal de instabilidade interna com ainda mais dureza. No Vietnã, o impacto foi mais simbólico do que prático. O país ainda se recuperava das guerras devastadoras do século XX e dependia de ajuda soviética, mas já vinha diversificando a sua diplomacia. Ainda assim, a notícia do colapso foi recebida com espanto e preocupação. O trauma maior foi ideológico. Como manter o sonho socialista vivo sem sua maior referência? A resposta foi o pragmatismo. O Vietnã acelerou suas reformas internas, iniciadas na década de 80 como a política do Doi Moi, ou renovação, e buscou laços mais estreitos com a China, com quem havia brigado anos antes. Curiosamente, os vietnamitas não viam o risco do colapso como iminente, pois acreditavam que as tensões étnicas que fragmentavam a União Soviética não se aplicavam no seu contexto. Ainda assim, a partir de então, o Estado vietnamita redobrou os esforços para preservar a unidade nacional e promover o crescimento econômico sem perder o controle político. Já na Coreia do Norte, o sentimento predominante foi o medo. Kim Il-sung temia que o destino do regime comunista alemão, absorvido pela vizinha capitalista, se repetisse na Península Coreana. E mais, o colapso soviético poderia ser o estopim
para que o Sul tentasse uma reunificação forçada. No entanto, a Coreia do Norte vinha se preparando. Desde os anos 70, o regime norte-coreano buscava se tornar autossuficiente, reduzindo sua dependência dos soviéticos. Ainda assim, o impacto foi severo. A nova Federação Russa cortou o apoio e sugeriu até negociar com o Sul, mencionando a possibilidade de reunificação, algo impensável para o regime de Pyongyang. O resultado? A Coreia do Norte dobrou a aposta em seu isolamento e cultuou ainda mais a figura de seus líderes. O colapso soviético foi interpretado como uma traição e como prova de que apenas a autossuficiência, o Juche, poderia garantir a sobrevivência do Estado norte-coreano. E quanto aos demais membros do antigo bloco socialista? A maioria já estava em processo de transição ou havia se distanciado de Moscou. Países como a Polônia, Hungria e a Tchecoslováquia já estavam em pleno processo de abertura e, em muitos casos, comemoraram o fim da União Soviética. No entanto, países como a Iugoslávia olharam para a queda soviética com um misto de reprovação e espelho. Muitos líderes locais culparam os russos por não manterem sua união étnica e nacional, algo que a própria Iugoslávia tentaria fazer, fracassando de forma sangrenta nos anos seguintes. O colapso da União Soviética abalou o mundo socialista como um terremoto silencioso. Não houve bombardeios nem batalhas, mas o impacto foi devastador. Países que antes orbitavam Moscou precisaram reinventar suas economias, suas políticas e suas narrativas. Alguns, como a China e o Vietnã, seguiram caminhos híbridos entre o mercado e o socialismo. Outros, como Cuba e Coreia do Norte, se isolaram ainda mais. Mas todos, sem exceção, entenderam uma coisa: o mundo havia mudado, e sobreviver significava se adaptar, mesmo que isso custasse seus próprios ideais. Se você gostou desse vídeo sobre a reação do Bloco Socialista ao fim da União Soviética, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais vídeos como esse. Essas coisas realmente me ajudam. Muito obrigado e até a próxima!